Olá, como estão vocês? Tudo bem? Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Bahia. Como vocês estão, amigos e amigas? Vamos lá, né? Neste vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre essa contratação iminente, né, do Isidro Pita, né, que pode, enfim, ser reforço do Bahia, né? Há outras equipes interessadas no Pita também. O Cruzeiro está interessado no Pita, o rival também está interessado no Isidro Pita, né? Acho um pouco exagerada essa luta por um único jogador, e vou explicar por quê. Não é nada contra o Pita, mas tem a ver com, sabe, uma crítica aos dirigentes brasileiros, né, que parece que não consegue olhar para o mercado, não consegue mapear as possibilidades dentro do mercado, né, e vão todos em um único jogador que sequer foi titular absoluto na equipe do Cuiabá, né. É válido lembrar também que ele não foi um titular em todos os momentos, né, claramente que depois que o Davidson foi-se embora, aí ele virou o titularaço da equipe, né? Antes também jogava bastante, mas ele não era visto como titular. Aliás, o Cuiabá vai buscar, né, o Davidson porque, enfim, não via a possibilidade de que o Pita pudesse entregar resultados importantes, o que eu discordo, tá? Acho que o Pita era um jogador muito bem configurado para atuar numa equipe como a do Cuiabá, né? Então o Bahia deverá fazer a contratação desse jogador aí, como vocês sabem. Já estão pautando isso daí, né? Já estão pautando a negociação como algo quase certo, né? Então, enfim, Inês Jasmorta, é isso, né? Já está resolvido, está tudo muito bem, então agora esqueçamos o assunto camisa nova no Bahia? Não pode esquecer o assunto camisa nova no Bahia de jeito nenhum, gente, tá? Então eu quero comentar um pouquinho sobre o Pita, e também quero apresentar aqui, não uma alternativa ao Pita, tá? Mais um jogador que complementar, mais um camisa 9 que acho que pode ser interessante. E por quê? Você está indicando mais um centroavante, nós estamos contratando um agora, justamente por isso, tá? Porque vai que não dá certo, né? Mas aí é muito dinheiro, né? Contratar um jogador, esse não der certo, contratar outro, é muito dinheiro. É a SAF, né? Tem de fazer altíssimos investimentos, sim, tá? No Bahia, porque o Bahia merece, ok? O Bahia merece. Então vamos lá. É sobre este assunto que eu quero comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Esquadrão. E muito obrigado pela generosidade do apoio aos últimos vídeos aqui do canal. Muito obrigado mesmo, tá? Vocês, torcedores dessa equipe maravilhosa, que fica nessa cidade maravilhosa, né? Enfim, que é Salvador, mas que é um clube não só da Bahia, mas do Brasil e do mundo também, tá bom? Então é isso. Antes, portanto, de comentar sobre o assunto, permita-me abrir um parêntese e falar que este vídeo tem o patrocínio, e este produtor tem o patrocínio da UANXBet, uma casa de aposta para você que é maior de idade, tem mais de 18 anos, e que entende que apostar envolve riscos, perder, ganhar, se divertir também, né? E, enfim, para você que está nessas condições aí, curte também muito uma aposta esportiva, tem que apostar pela OneXBet, né? A OneXBet, gente, casa de aposta tradicionalíssima, né? Antiga, que respeita muito os seus usuários, né? Trata você, usuário, como consumidor, vai entregar imediatamente, né, todo o lucro aí dos seus ganhos, sobretudo quando você ganhar aquela grande soma, sabe? Não aquela aposta de 50 reais, de 30, 40, 50, 60 reais, mas se você ganhar 5 mil reais, 6 mil reais, aí quando você fizer o pedido de saque, você vai entender que tem casa de aposta por aí e tem um XBet. Tem um XBet. Então se você curte a aposta esportiva, dá uma força lá, cadastra-se na XBet usando o link que está no comentário fixado deste vídeo, cadastra-se lá, coloque também o código promocional OneXJosa. Eles vão pedir, quando você se cadastrar um código promocional, você coloca OneXJosa, por quê? Porque eles precisam saber que você chegou lá por causa desse produtor de conteúdo aqui, né, gente? E aí vão continuar a patrocinar este trabalho aqui, este canal que está precisando, tá bom? É isso. Vamos lá então, falar sobre essa questão do Pita. Olha, gente, eu não sou contra a contratação do Isidro Pita, tá? Longe disso, tá? Se eu em algum momento dei a entender essa lógica aí pra vocês, esqueçam, mas eu peço desculpas. Não é essa a ideia, tá? Teve gente que me xingou, né? Muito você, tal, enfim. E aí a pessoa não entende, né, que pra mim o que vem primeiro é o Bahia, não é qualquer jogador. Independente do jogador, né, ele não está acima do Bahia, tá? Segundo, que assim, você que torce
no clube de futebol, você tem uma tendência a olhar muito para o seu clube de futebol. Quando se trata de outras equipes, se você eventualmente assiste um outro jogo, né? Ou então assiste o jogo dessa equipe quando atua contra o seu time, né? Ou então você se vale dos comentários gerais que se fazem por aí. Um analista, ele olha de uma maneira muito mais objetiva para os fatos do futebol, dentre outras coisas, porque também vê muito mais jogo, né? Pelo menos os analistas sérios, né? Eu sei lá se eu sou sério, mas eu me enquadro nisso daí. Eu vejo muito jogo, eu faço muitas pontuações sobre as partidas, né, sobre desempenho de alguns jogadores, enfim, tudo isso, tá? Então, eu diria para você que o Pita é um jogador que pode ser interessante para o Bahia, sim, mas no que eu me pego é no fato de que eu acho que o Bahia tem que tomar muito cuidado, tá, para não se afastar daquele caminho que era projetado no início da SAF, né? O caminho que levaria o esquadrão a ter grandes conquistas, tá? Parece-me, no momento, que as pessoas já começam a se acostumar com alguma possibilidade. Ah, foi para Libertadores, tá de boa, tá valendo, já ganhamos, tal. Disputando Libertadores, chegando, por exemplo, nos oitavas, tá muito bom, tal, aquela coisa toda. Ah, chegar no Campeonato Brasileiro, não caiu, né? Foi pra Sul-Americana, tá maravilhoso. Não, gente, não pode. Não dá, né? Não dá porque tem equipe aqui, né, que subiu na temporada passada, né, que está aí ainda conseguindo as mesmas coisas que, ou quase as mesmas coisas que o Bahia, né? Então eu ainda sonho, né, com o fato de que o Grupo City vai entender que esta é a maior equipe do seu grupo de time de futebol, tá? Então o Isidro Pita, ele é interessante, mas é um jogador que ele pode ser muito útil, né? Ele pode fazer os seus gols, né? Mas ele tá longe de ser um jogador unânime, sabe? Não é unanimidade. Tanto é assim que não era uma unanimidade no Cuiabá, né? Ok? Então, isso é importante deixar claro aqui. Eu gosto muito do Pita, acho que é um centroavante de muita velocidade, né? Muito forte, mas que, enfim, ao longo da carreira teve grandes momentos, mas também momentos complicados. E isso se deu em virtude de uma certa oscilação que a gente viu em algumas situações, né? O que significa que é um jogador que às vezes pratica certa irregularidade, né? Então esse é um ponto importante. Agora, isso não invalida necessariamente a contratação, mas eu vejo o Pita para compor o elenco do Bahia. Eu não vejo o Pita para chegar e ser o cara do Bahia, tá? Há outros nomes do mercado aí que chegariam para fazer gols também, né? Mas como eu estou a entender no momento que o grupo não vai fazer grandes investimentos, até porque fez muito nesse meio de campo que não funcionou nessa temporada, né? Então eu não vou indicar, por exemplo, um jogador para repatriar um jogador de nível europeu, enfim tal, um Richarlison da vida que seria fantástico, né? Seria o Grupo City falando assim, bom, nós queremos ser campeões, tá? Ok, né? Então eu vou indicar um jogador aqui que é um talento e que também se insere dentro de uma possível política do Grupo City, né? De renegociar jogadores que dão certo, né? Lá no futuro. Então eu vou indicar um jogador aqui para vocês, mas antes disso, falar sobre o Pita um pouco mais. É um centroavante raçudo, muito rápido, né? E que acho que finaliza com certa, enfim, certa eficiência, tá? É um jogador que vem aperfeiçoando bastante o seu jogo, né? Com o passar das temporadas, a cada temporada ele parece estar melhor nesse sentido, tá? É um centroavante, como eu disse, muito forte na briga com os zagueiros, ele costuma ganhar. É um jogador que mesmo quando ele tá indo para a área e tem perseguição de jogadores muito rápidos, ele consegue, por exemplo, se dar muito bem. Então ele tem boas características sim, né? E acho que ele pode dar certo no Bahia com toda certeza. O problema e se não se adaptar e não der certo, tá? Como é que vai ficar? Por exemplo, o Lúcio não é um 9 propriamente dito, né? Mas para muita gente era, né? Ele demorou, né, para ser bancado aí pelo Rogério Ceni, né? Será que o Ceni vai demorar também para bancar o Pita? E se ele não começar a dar certo no começo? Teve o Estupinhan também, né, que não deu certo, tal. Também, na minha opinião, teve um boicote do técnico, desculpa, tá, gente? Mas eu acho assim, que você contrata um jogador e você não o coloca para jogar na maior parte dos jogos, né? Isso é boicote a esse jogador, né? Aí você mantém o outro lá que, enfim, né? Não tava. Você contrata por quê? Porque tinha um lá que não tava tão bem assim. Aí quando chega o reforço, você mantém aquele que não tava tão bem assim como titular. Isso é boicotar o reforço,
né? E isso claramente contribui muito para que o jogador que está chegando tenha dificuldade para se adaptar, né? Então, acho que a cobrança do departamento de futebol do Bahia ao trabalho do Ceni precisa acontecer o tempo inteiro, né? Até para que isso ajude o Ceni a melhorar também como profissional, né? Agora, não pode deixar o Ceni, né, fazer, enfim, boicotar uma contratação. Quando eu falo boicotar, não é que ele fez de propósito, mas quando ele, por exemplo, banca um jogador que já está no elenco, diante daquele que chegou e que não recebe tantas oportunidades assim, isso é boicote ao reforço com toda certeza, ainda que indiretamente e ainda que inconscientemente, tá? Então, para mim, o Pita pode ser útil, pode ser interessante. E se não der certo, tá? E se ele oscilar? E se ele ficar, não entregar os gols que a torcida merece e precisa? Como é que vai ficar? Para isso, o Bahia tem que buscar um outro jogador, na minha opinião, também, né? Como o Pita não vai envolver grandes custos para o Bahia, né? Esta é a Dulcineia, a gatinha aqui da casa, né? Que atrapalha, que é uma beleza, né? Aqui o trabalho tá sempre aparecendo na hora errada, né? Peço desculpas pela indelicadeza, mas enfim, né? Fechando parênteses, vamos continuar a falar aqui da alternativa aí, ou complemento, se você preferir, e eu também prefiro, ao Isidro Pita. Trata-se, gente, do jovem Gonçalo Tapia, tá? Que é um jogador chileno, né? Da Católica de Santiago, tá? Um jogador que tem 22 anos de idade, que na minha opinião é um dos grandes talentos hoje do futebol da América do Sul, tá? É um jogador extremamente, assim, promissor, né? E vem entregando realmente muitos gols, tá? Mas muito mesmo. Um jogador que se associa muito bem naquele terço final, tá? Ele tem muita velocidade, como o Pita. Agora, uma questão importante, né? Vamos pensar aqui algo muito importante. Naquele tipo de jogo em que o Bahia está trabalhando no terço final, né? Com vários jogadores ali no terço final, né? Como é que fica, né? Nessa situação aí. Como é que fica a situação do centroavante, por exemplo, né? O centroavante, ele ter velocidade ou não ter velocidade, por exemplo, não muda muito o jogo, né? Não faz muita diferença. Por quê? Porque precisa saber infiltrar-se, precisa saber se associar, precisa saber, por exemplo, atacar as costas dali da zaga numa situação de linhas muito aproximadas, né? Então esse jogador precisa ter muita criatividade, né? Precisa saber atacar espaços fechados. Isso não é simples. E essa não é uma qualidade do Pita, na minha opinião, tá? Então o Pita é um jogador que se torna muito relevante quando ele precisa correr, quando ele tem espaços, né? Quando ele joga a bola na frente, tá? Agora, quando ele tem ali que jogar dentro desses espaços aí fechados, ele tem certa dificuldade, tá? O Gonçalo Tapia é um jogador que também tem a velocidade do Pita, portanto, ele pode perfeitamente partir de fora da área para chegar à área do adversário, entrar também em velocidade dentro da área e arrematar para o gol, que é uma característica que tem o Pita. Mas, numa situação, por exemplo, que o Bahia estiver dominando e colonizando o seu adversário ali no terço final, pode ter certeza que em uma situação dessa é muito importante ter ali um jogador diferente. E o Isidro Pita, nesse caso, ele se configura como esse jogador diferente, capaz de entregar algo que talvez o Pita não entregue. Então veja, como o Bahia deve pagar aí, estamos falando de 18 milhões de reais, né? Que é um valor para mim alto pelo Pita, tá? Alto mesmo, tá? Muito alto. Agora, o Gonçalo Tapia está livre no mercado a partir do final deste mês de dezembro, né? O que significa isso, gente? Significa, por exemplo, que, né, se ele está livre no mercado, né, o Bahia não vai ter custos, né? Então, acho que poderia perfeitamente contratar esse jogador, já que os dois juntos não geraria um grande custo para a SAF. Nesse sentido, eu acho que o Bahia deveria correr atrás desse atleta. Ele tem ali um número de gols a cada 2 jogos, né? Mas ele é um jogador também que entrega assistência e muita pré-assistência, tá? E ele teve um número de gols que não foi tão alto assim, porque nem sempre ele foi colocado como centroavante. Muitas vezes ele foi colocado do lado do campo, mas quando ele é colocado de 9, ele realmente faz muitos gols. E ele tem um arremate muito certeiro, tá? Então é um jogador de forte potencial, ou seja, o City pode negociá-lo também futuramente, se for o caso, mas eu acho que vale a pena o Bahia ir atrás desse atleta, até porque, na minha opinião, se der certo, eu acho que pode ter um casamento perfeito entre a torcida, o time do Bahia e também esse jovem jogador, o Gonçalo Tapia, que é brutal, gente. É um talento o Gonçalo Tapia, tá? Um fazedor de gols impressionante, tá? Um jogador extremamente inteligente e com personalidade, e acho que a reunião de tudo isso configura esse atleta como um reforço, sim, muito interessante para o esquadrão para a temporada de 2025. Fico grato pela gentileza aí da presença até aqui neste vídeo. Peço desculpas pela presença da gatinha Dulcineia. E se você puder e tiver condição e quiser enviar um Pix, fico muito grato também por essa generosidade. Se for o caso, de qualquer valor. Muito obrigado a todos vocês, torcedoras e torcedores do Bahia. É isso.